Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Que alegria estar com você, mais uma vez, dando continuidade a esse estudo que tanto nos alegra e que enche aí a nossa vida de mais sabedoria, para que a gente possa viver com mais segurança, segundo os ensinos do nosso irmão Paulo, que em verdade procedem do próprio Cristo, não é? Quem leu Paulo e Estevão sabe que as cartas procedem do próprio Cristo, que as ditou para Estevão, desencarnado, que por sua vez as ditou para o nosso irmão Paulo de Tarso. Então é uma grande alegria estarmos juntos estudando essas palavras, esses ensinamentos que só têm a acrescentar à nossa vida. À luz da doutrina espírita, trazendo para os dias de hoje, essas palavras de Paulo por vezes estão incompreendidas, por vezes distorcidas, mas a doutrina espírita vem colocar cada coisa em seu lugar e nos dá uma segurança muito grande no nosso caminhar. E hoje, pessoal, estamos com o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Olha que legal! Vamos lá, sem perda de tempo, vamos ingressar no nosso capítulo 3 com o primeiro subtema: divisões como sinal de infância espiritual. O que estava acontecendo ali na cidade de Corinto? O contexto, só para te relembrar, nós já estudamos nos 2 primeiros capítulos, mas uma das coisas que estava acontecendo eram divisões. Divisões, as pessoas diziam: eu prefiro a pregação de Paulo, eu prefiro a pregação de Apolo, eu prefiro Cefas, e estavam se dividindo. E Paulo vai comentar sobre isso. Só relembrando algumas passagens ali do capítulo 2, Paulo, no capítulo 2 da carta, ele diz: gente, que é isso? Eu, Paulo, Cefas, Apolo, todo mundo serve ao Cristo. Por que essas divisões, essas contendas por bobagem? E agora, no capítulo 3, Paulo vai continuar falando, pelo menos no início do capítulo, sobre isso. Ele vai dizer: e eu, irmãos, não vos pude falar como se já fosseis espiritualizados, mas porque ainda sois carnais. Falo-vos tal como as criancinhas em Cristo. Gente, isso aqui, ele está dizendo: olha, eu teria muito mais coisas para passar para vocês, mas vocês são crianças ainda. Aí eu fico imaginando, meu Deus, o que Paulo tinha para passar para a gente? Só que aí a gente deságua aonde? Na doutrina espírita. O conhecimento espírita, que em verdade não é espírita, é um conhecimento natural. O espiritismo apenas traz, porque hoje a sociedade já está madura para receber. A gente já tem essa capacidade de receber esses conhecimentos. O espiritismo apenas traz o que sempre existiu. Mas o que Paulo estava falando são esses conhecimentos que nós temos acesso hoje. E que a sociedade da época, as pessoas da época não tinham capacidade de comportar, porque eram crianças espirituais. Paulo está dizendo isso. Jesus falou isso. Jesus disse: eu tenho muito mais coisa para vos dizer, mas vocês ainda não comportam. Então eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, este vos acrescentará. Então, Paulo está falando a mesma coisa aqui. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas vocês ainda são carnais, ainda são crianças. É muito legal isso, né? E aí ele vai fazer uma comparação aqui, uma analogia bem bacana. Ele vai dizer: leite vos dei de beber, não dei comida, porque ainda não podíeis, e nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está dizendo: vocês ainda são crianças. Vocês estão tomando leite. Vocês ainda não estão com alimento de fato, o alimento sólido. Fazendo essa analogia, né? O conhecimento espiritual que chega a vocês é o básico. E se a gente for parar para pensar, realmente é o básico do básico. Qual é o básico? Perdoar 70 vezes 7. Isso, gente, é o básico do básico para quem quer ser uma pessoa de bem. Perdoar. E para a gente ainda é tão difícil.
fazer ao outro o que a gente queria que fizessem conosco. É o básico, é o beabá. E a gente ainda tem dificuldade. Eu gosto de fazer uma comparação. Olha só, pegando o mesmo exemplo de Paulo, nós somos como crianças, né? Só que aí eu vou dizer, nós somos como crianças aprendendo a andar. A criança que está aprendendo a andar, ela tem muita dificuldade, né, de dar os primeiros passos. Aí dá uns passinhos, cai, levanta. Dá outros passinhos, cai, rala o joelho, levanta. Então, esse início é difícil. É o nosso caso no Evangelho. Nós estamos no beabá, nós estamos dando os primeiros passos no Evangelho. Aprendendo a perdoar. Aí, às vezes é difícil perdoar tal pessoa, mas eu faço o esforço, consigo. E aí a gente vai nessa luta inicial. Só que, depois que a criança aprende de fato a andar, ela corre, ela pula, ela vai. Quando a gente aprender o Evangelho de fato, vai ficar muito mais tranquilo. Por que para Jesus é tão fácil perdoar? Porque Jesus já é atleta do Evangelho. Jesus não está dando os primeiros passos. Jesus já pula, já corre no Evangelho. Nós vamos chegar a esse nível. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa passar por esse estágio inicial. O beabá. E é isso que Paulo está falando. Vocês ainda estão no estágio inicial. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não sois carnais, se ainda procedeis como homens. Aí ele está falando da divisão. Poxa, vocês ainda sentem ciúmes uns dos outros, ainda tem discussões, contendas por bobagens. Isso é sinal de inferioridade. Isso é sinal de imaturidade espiritual. Esse é o homem carnal ainda prevalecendo sobre o homem espiritual. Ciúme por quem é o melhor pregador. Contendas por quem é o melhor pregador. Isso é ainda sinal de imaturidade, de infância espiritual. E vejam bem que o versículo 2 ali está sublinhado, não é? Por quê? Porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre ele. Com licença, estamos baseados no livro O Evangelho por Emmanuel, na obra O Evangelho por Emmanuel, que são vários livros, tá? Esse aqui, capinha verde, comentário às cartas de Paulo, né? E aí o Saulo César, junto com a Febe, né, pegaram alguns sinais, alguns versículos e colocaram as mensagens do Emmanuel referente aos versículos. E a mensagem do Emmanuel referente ao versículo 2 está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 121, amizade e compreensão. Aí ele vai falar, o Emmanuel, que é um discípulo de Paulo, diga-se de passagem. O Emmanuel vai dizer: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecido de que as afeições, quanto às plantas, ele faz aí a comparação com as plantas, né? Reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino nos corações dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Então, ele está fazendo aqui um comentário, né, referente ao que Paulo estava dizendo sobre as contendas, sobre as discussões por bobagem, por coisa pouca. Ele vai falar da amizade. Amizade, gente, é compreensão, entendimento, é respeito pelo outro. Não tem como você ter uma amizade sincera sem isso. Isso, gente, é cultivado. A gente quer ter, por exemplo, dentro do centro espírita,
com os nossos trabalhos colaboradores perfeitos, amigos perfeitos. E não é assim. Nós todos estamos em processo de evolução, de aprendizagem. Então, como que eu vou trabalhar em equipe, com os amigos, sem a compreensão das falhas, das limitações? Eu tenho que regar. Se eu percebo, por exemplo, que o meu amigo pode se desenvolver em alguma coisa, eu preciso regar. E isso leva tempo. A exemplo do próprio Cristo com os apóstolos. Jesus foi traído, abandonado pela maioria dos apóstolos. No entanto, o mestre ainda assim voltou. Voltou para continuar com eles. Interessante a gente tomar o exemplo do próprio Cristo, que teve paciência e ainda tem com todos nós. Aí o Emmanuel também vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer, Jesus voltou pelos apóstolos para continuar plantando e regando no coração dos apóstolos, mas não dos fariseus. O Emmanuel vai falar sobre isso. Por quê? Porque os apóstolos, apesar das limitações que tinham, eles tinham boa vontade em aprender, em continuar o seu processo. Os fariseus não, eles tinham má vontade. Então quem tem má vontade é diferente. Não é que a gente vai relegar o abandono, mas a gente vai deixar ali no cantinho até que o coração amoleça um pouco. Aí isso é o papel da dor, do sofrimento. Não é papel nosso fazer. Agora, quem tem boa vontade, apesar das limitações, o mestre volta e está sempre ali. Basta que a gente tente abrir o coração para recebê-lo, apesar das nossas limitações. E aí, o Paulo ele vai continuar dizendo: como quando alguém diz, eu certamente sou de Paulo, há outro que diz, eu sou de Apolo, não se está vendo nisto que sois homens? Quem, portanto, é Apolo? E quem é Paulo? São pessoas. Quando você fala, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, isso é coisa carnal. Isso é coisa carnal. Isso é um sinal de contenda da carne, de ciúme. Aí Paulo vai dizer, são servidores daquele a quem creste, servindo cada um conforme o que o Senhor lhes deu. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Olha que coisa linda. Aí a gente aqui, isso é muito bom, inclusive, a gente trazer para o nosso meio espírita. Eu prefiro fulano. Claro, todos temos as pessoas com que a gente se afiniza mais. Com quem a gente consegue, por exemplo, compreender melhor alguma passagem evangélica, né? algum tema. Isso é natural. Agora, daí a gente fazer uma contenda, aí é muito diferente. Sendo que todos são trabalhadores de Deus e que todos têm as suas qualidades e as suas limitações. Entende? Então, todos os trabalhadores de Deus plantam, mas quem rega é Deus. É por isso que é importante, né, a gente ter essa consciência até para manter a nossa humildade. Nós como trabalhadores espíritas, por exemplo. Eu desenvolvo tal trabalho, Ótimo, maravilhoso, lindo. Muito bom mesmo. Esse é o caminho. Mas a gente tem que saber que por melhor que seja o trabalho, por maior que seja, ou que aparente ser, quem dá o crescimento é Deus. Se Deus não der o crescimento, aquele trabalho não vinga, ponto. Então não tem motivo para ninguém se vangloriar por tal trabalho ou tal trabalho. Porque nós devemos ter a consciência de quem dá o crescimento é Deus. E está sublinhado porque tem uma mensagem sobre esse versículo lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 138. Pretensões é o nome do capítulo. E aí o Emmanuel vai dizer: não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam.
Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência divina. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Então, tem motivo, tem razão para que qualquer um de nós, para que a gente se vanglorie por um trabalho realizado? Não tem motivo. Claro que nós temos a satisfação em realizar um bom trabalho, mas nós temos que ter a consciência de que o crescimento é da parte de Deus e que, eu prefiro fulano de tal, sim, preferência, tudo bem, mas contenda não, porque todo mundo está a serviço do Cristo. Aí eu lembro da frase de Isaac Newton, que diz assim: olha, eu cheguei onde cheguei porque eu estou apoiado nos ombros de gigantes. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Por quê? Olha o que eu falei no início. As palavras vieram de Jesus, que passou para Estevão, Estevão passou para Paulo, Paulo passou para a gente e ainda tem um Emmanuel para destrinchar ainda mais. Então esse trabalho, por exemplo, que a gente está realizando aqui é fruto de vários espíritos. Ainda tem os nossos mentores que facilitam o nosso entendimento. Então por que a gente vai se vangloriar por algo que na verdade é um trabalho de todos? Eu repito, nós devemos sentir a satisfação que é natural, mas não, por exemplo, o orgulho, a vaidade ou as contendas. Não isso, tá? Olha como Paulo é atual. Olha como Paulo é atual e o quanto a gente precisa colocar isso em prática dentro do Espiritismo. Tá? E aqui Paulo ele vai entrar em outro subtema: a responsabilidade e o papel dos que ensinam. Olha a responsabilidade. Ele vai dizer assim que não importa quem planta, nem quem rega, mas quem dá o crescimento, que é Deus. É isso que importa. Logo, o que planta e o que rega, sendo servidores, cada um receberá a sua própria recompensa segundo o seu trabalho. Não se preocupe, a providência divina vê tudo. Não precisa a gente tá falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Trabalha quietinho, faz o teu trabalho, a parte que te cabe no trabalho para Deus, que a providência divina vê tudo. E vai dar cada um segundo suas obras. Porque somos os cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Paulo está dizendo, olha, nós que estamos ensinando, nós estamos cooperando com Deus. E vocês que estão no papel de aprendizes são a seara, a plantação. A gente está adubando a plantação. O edifício de Deus é de Deus. A obra é de Deus. A obra não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Gonçalo, não é de Eduardo, é de Deus. Entende? E aí, o versículo 9 está sublinhado, porque tem uma mensagem também do Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 48. Cooperemos fielmente. Cafezinho? É bom, não é? Estamos gravando aqui cedo. Cafezinho é bom. Cooperemos fielmente. E aí o Emmanuel vai dizer, presta atenção nessa mensagem. Ele vai dizer, o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Isso aqui é um dos pontos chaves da doutrina espírita. Porque ainda existem pessoas, e muitas, que acham que, vamos supor, Deus está lá como Senhor Supremo, e é verdade, Jesus como seu filho, alguns acreditam que é o próprio Deus,
e que só eles podem cooperar pelo bem da humanidade. Por exemplo, não acreditam que espíritos podem cooperar para a obra de Deus. Pessoas ainda acreditam que espíritos não podem cooperar para com Deus. Morreu e ressuscita lá no último dia. E Paulo está dizendo aqui não. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele, encarnado ou desencarnado. Por quê? Porque uma das leis do universo é a lei de fraternidade. A fraternidade não é só você mandar boas energias para os povos em guerra, não. É também isso, mas não apenas isso. A fraternidade é muito maior. A fraternidade, ela envolve pessoas encarnadas de diferentes povos, mas também pessoas desencarnadas, não só da Terra, mas de todas as moradas da casa do Pai. Ou a gente acha que não tem ninguém de outros planetas superiores orando por nós? A gente acha isso? Que não tem ninguém em outras moradas da casa do Pai orando por nós? Por esse planeta ainda em provas e expiações? Eu vou dizer, é o que mais tem. É o que mais tem a gente fora da Terra, que estão em outros planetas, que estão vibrando e torcendo e orando por nós, para que a Terra se eleve logo de patamar, para que a gente acorde para as realidades espirituais. É o que mais tem. Para a gente perceber como nós ainda pensamos pequeno. A obra de Deus, gente, ela é infinita. Então o que Paulo fala aqui, que o homem pode ser fiel cooperador dele, não é apenas o homem encarnado da Terra, envolve todo o universo, entre encarnados e desencarnados. Aí o Paulo não, o Emmanuel fala, né? Desculpa, o Emmanuel fala. Aí o Emmanuel ele vai dizer, olha esta frase: Deus visita a criatura pela própria criatura. Porque eu fico esperando que Deus se materialize aqui em minha frente. Vai dizer, meu filho, vá por tal caminho. Não é assim. A nossa relação íntima com Deus, a gente tem que prestar atenção aos sinais, dentro de nós e fora também. E esses sinais fora, muitas vezes envolvem a palavra de um amigo, uma orientação, uma frase que a gente lê. Outro dia, eu estava conversando com o nosso amigo Gustavo Silveira, muitos conhecem. E Gustavo me disse, olha Gonçalo, eu estava pensando no amor de Jesus e estava dirigindo e tal, aí um caminhão cruzou a minha frente, eu tive um susto assim, e atrás assim do caminhão tem aquelas frases, né, de caminhão, tinha assim, Jesus te ama. Legal, né? Deus visita a criatura pela própria criatura. Esses pequenos sinais, essas pequenas coisas, uma frase pode ser uma visita de Deus em tua vida. Vamos prestar atenção. Aí o Emmanuel vai dizer, almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o amor divino, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Então o que é que ele está dizendo? Através do trabalho eu me melhoro. Porque há pessoas que dizem assim, para trabalhar tem que ser santo. Para ser trabalhador espírita tem que ser santo. Não. Nós sabemos das nossas dificuldades, o quanto que a gente precisa evoluir ainda. O quanto que a gente precisa caminhar. O quanto que a gente ainda tem de iniquidades em nós. Mas não é isso que vai nos inabilitar para o trabalho. Ao contrário, é por eu perceber que eu ainda sou falho que eu tenho que aí sim colocar mais a mão na massa.
ajudar os meus semelhantes como eu puder, porque a partir daí eu vou estar me melhorando, eu vou estar me ajudando. Agora, claro, o trabalhador cristão, ele sabe das suas iniquidades e isso não pode inabilitá-lo para o trabalho. Agora, ele não pode ser hipócrita. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra sobre perdão. Eu vou dizer, gente, o Evangelho fala para perdoar e tal, 70 vezes 7. Eu, que estou ali falando, tenho dificuldade em perdoar. Eu posso falar em perdão? Posso. O que eu não posso fazer é ser negligente em falar e não tentar fazer. Por mais que eu ainda não consiga perdoar na sua plenitude, mas o esforço em perdoar já me habilita para eu falar sobre perdão. Entende? Porque se a gente for falar só daquilo que a gente já faz 100%, a gente não vai falar de quase nada. Agora é necessário o esforço. O esforço. Eu vou falar sobre perdão, vou. E eu vou me esforçar para cumprir aquilo que eu estou falando. Porque muitas vezes a palestra que a gente faz é para a gente mesmo. Está entendendo? Então é no trabalho, no serviço ao próximo, que eu vou me melhorando. Agora eu preciso da entrega sincera, eu não posso ser hipócrita e nem negligente. Então, gente, vamos parar com esse negócio. Eu sou imperfeito, eu não vou trabalhar na doutrina espírita. Vamos parar com isso. A gente precisa ser sincero e ter boa vontade. E mãos à obra. É um convite, tá? E aí, o Paulo vai continuar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja, cada um como edifica sobre ele. Paulo está dizendo, olha, segundo a graça de Deus, eu lancei os fundamentos. Ele está falando, né, que ele fundou as igrejas, lançou a base. Por exemplo, lá em Corinto. E outra pessoa edificou sobre as bases que Paulo lançou. Só que Paulo faz um alerta. Porém, gente, isso é válido e é até necessário, né, que é a continuidade do trabalho. Mas todos temos que observar como nós vamos edificar sobre um trabalho que já foi colocado às bases. Se a gente está realmente dando continuidade ou se a gente está destruindo. Por exemplo, Jesus, né, foi o divino construtor do Evangelho na Terra. Paulo foi seu continuador, um dos seus continuadores. Apolo foi um dos continuadores de Paulo. E assim sucessivamente. Dentro da doutrina espírita, Allan Kardec lançou. Depois, por exemplo, veio Chico Xavier como continuador. E aí já vem outras pessoas. Isso é natural. É necessário, inclusive. Mas os continuadores têm que se atentar em como estão dando continuidade. Para que a obra não se desvirtue. Para que ela permaneça fiel à origem. Tá? Paulo vai dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. É isso que a gente está falando, não pode desvirtuar. Tá? A continuidade ela é necessária, mas tem que manter a linha central, não pode desvirtuar. Por exemplo, hoje, Kardec veio no século XIX, hoje nós estamos dando continuidade ao seu trabalho. Mas a gente não pode fugir do cerne de Kardec. A gente não pode ir, por exemplo, de encontro ao que tem na codificação. E a codificação espírita, como continuidade das revelações, não pode ir de encontro ao que veio antes. Por exemplo, não pode ir de encontro a Jesus. Tem que manter o cerne do trabalho. Tá? E qual é o cerne? Qual é o centro? É Jesus Cristo. Se alguém, porém, levantar sobre este fundamento edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia do Senhor a tornará conhecida,
pois em fogo será revelada, e em fogo provará o que vale a obra de cada um. O que ele está dizendo aqui? Todos nós temos as nossas obras, né? Que deve ser baseada na obra central do Cristo. E vai chegar um dia que todas as nossas obras, por exemplo, a própria obra espírita vai ser posta em evidência. Paulo diz aqui que é no dia do Senhor, né? Que é o que está lá, por exemplo, no Velho Testamento. Chegará o dia do Senhor. Que dia do Senhor? Esse é o julgamento. O dia não é um dia de 24 horas, é um período de tempo. Que pelo fogo será revelado. Que fogo é esse? O que é que fala o fogo bíblico? O que é que significa o fogo na Bíblia? Purificação. O sofrimento da purificação. Então, na época em que os tempos forem chegados, que é hoje, transição planetária, a obra será revelada, porque o fogo purificador provará o que vale a obra de cada um. Por exemplo, a obra do materialismo está passando pelo fogo, como a obra espírita também está passando pelo fogo purificador, que são esses dias tormentosos de transição planetária que nós estamos vivendo. O que é que o materialismo está produzindo? Depressões, síndromes, suicídios. Isso, o materialismo, ele não vai se manter em suas bases, ele vai ruir. Ele vai ser extirpado pelo fogo purificador, ele não vai prevalecer. Vai chegar um momento que o materialismo vai ruir, não vai vingar, porque não vai passar pela prova do fogo. Agora, o que é que vai passar pela prova do fogo? Os ensinamentos espíritas, por exemplo. O ensinamento cristão, puro, genuíno. Esse vai prevalecer, porque vai passar pela obra do fogo, pela prova do fogo, desses dias de transição. Estão vendo como vincula tudo? Bíblia com Espiritismo? Se tal obra edificada sobre este fundamento permanecer, receberá recompensa. Que fundamento é? O fundamento de Jesus. O que Jesus já tinha dito em outras palavras: a casa edificada sobre a rocha. Essa vai passar por tempestades, por ventos, por rios e não ruirá, porque está edificada sobre a rocha. A que está edificada sobre a areia vai ruir. Se tal obra ruir, o construtor padecerá dos detritos, mas o mesmo será salvo, se bem que pelo fogo. Que interessante. Meu Deus, Paulo de Tarso. Olha o que é que ele está dizendo. A obra, por exemplo, do materialismo vai ruir. Vai ruir? Vai. Não vai passar pelo fogo. É uma casa edificada sobre a areia. O construtor padecerá dos detritos. Que é isso? O construtor, os construtores do materialismo, eles vão sofrer as consequências das suas obras. Mas serão salvos, se bem que pelo fogo. Que é isso? Vão sofrer, vão espiar, se arrepender e depois serão salvos pelo fogo purificador do sofrimento. Causa e efeito, lei de causa e efeito. Justiça de Deus e bondade de Deus. Vai sofrer, vai, pelos detritos do que produziu. Mas no final vai ser salvo, como todo mundo, porque nenhuma ovelha se perderá. Agora vai ser salvo pelo fogo do sofrimento. Lei de causa e efeito. Ai, Paulo, e aí, referente ao versículo 13, a obra de cada um será posta em evidência. Tem lá na obra Luz no Caminho, no capítulo Obra Pessoal, o Emmanuel comenta: ninguém julgue que seus trabalhos individuais sejam elementos perdidos na vastidão imensurável da obra coletiva. Não, está tudo sendo observado. Tudo está sendo analisado pelas forças superiores que dominam a vida. Então, às vezes a gente faz alguma coisa, uma boa obra, né? A gente não tem que estar preocupado se alguém viu, se ninguém viu. Não. As forças superiores, a providência divina está vendo tudo o que a gente faz de bom e de ruim, tá? Não precisa a gente se preocupar se Deus viu aquilo que eu fiz. Não.
tudo sendo contabilizado, não se preocupe. Nada escapa aos olhos da providência divina. Quem te enviou ao trabalho da terra está observando o teu esforço. Você está sendo analisado, observado. Está sendo observado por quem te enviou. Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Cumpre o teu dever. Então, às vezes a gente faz as coisas, vocês não estão vendo que eu estou me esforçando. Não, ninguém tem que estar preocupado com isso não, com o que as pessoas estão vendo ou deixando de ver. Por quê? Quem tem que ver está lá no plano espiritual e está vendo. As pessoas aqui na Terra, que a gente quer tanto que veja o nosso trabalho, elas também estão sendo observadas. Não é que a gente deve às pessoas, não. O nosso compromisso é com Jesus, com Deus e com os nossos mentores que nos enviaram. Ponto, eles estão vendo o que a gente está fazendo e o que a gente está deixando de fazer. As gotas d'água fornecem uma ideia do nosso patrimônio coletivo. Que cada gota junta forma um oceano. Mas não somos simples gotas d'água. Somos filhos de Deus e nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente na obra dele. Ponto. Eu fazendo A ou B, um ponto ou 2 pontos, Deus está vendo. E aquilo ali é uma semente na sua obra. De modo que a visão do mundo muitas vezes se engana acerca da obra de tal ou tal pessoa. Por vezes, uma pessoa que não está sendo notada pelo mundo está fazendo uma coisa muito mais grandiosa aos olhos de Deus do que uma pessoa que está sendo muito notada. Entende? Então, o teu compromisso não é com o mundo em si, mas com Deus. Tá? Muito bonito isso. Aí o Paulo vai continuar. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo aí, Eduardo, aquilo que a gente estava comentando no início? Nós todos somos templos de Deus. O templo não está fora, gente. O templo está dentro. E que Deus habita dentro de cada um de nós e não na obra exterior. Claro, a obra exterior não deixa de ser importante para o quê? Para a construção de um mundo melhor, claro. Mas o verdadeiro templo está dentro. De modo que a gente não pode produzir boas obras exteriores se dentro de nós essa obra já não estiver edificada. Se alguém, pois, violar o templo de Deus, perdê-lo-á Deus, porque o templo de Deus é santo, que sois vós. Ninguém engane a si mesmo. Se algum dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estuto para ser sábio. O que é isso? O que é estuto? Faça-se ser tolo, pueril para ser sábio. Aquela frase tão conhecida de um sábio da antiguidade. Qual é? Conheceis a ti mesmo, conhece a ti mesmo. Quem se conhece de verdade sabe que ainda tem muita coisa a aprender. Sabe que ainda é muito pequeno. O orgulhoso, ele está cheio de si mesmo. Aquele que verdadeiramente se conhece sabe que ainda sabe muito pouco. Aí eu vou remontar lá para Sócrates, né? Essa frase é de Sócrates, né? Diga-se de passagem, não é, Eduardo? E a outra frase de Sócrates, só sei que nada sei. Ou é Platão? Algum dos filósofos antigos. Eduardo está pesquisando aí para a gente não passar informação errada. Só sei que nada sei. É o que Paulo está dizendo. Quem é verdadeiramente sábio na terra tem a consciência de que sabe muito pouco. Por mais sábio que pareça aos olhos do mundo, ele no seu íntimo sabe que em verdade sabe muito pouco. Sócrates, né? Sócrates, só sei que nada sei. Sócrates, um dos enviados do Cristo à esfera da terra, um dos missionários do Cristo, já falava isso. E aí Paulo também
ratificando isso. Tá? E aí, a última mensagem do estudo de hoje, lá referente ao capítulo 16, chama-se Educa, a mensagem, está lá no capítulo 30 do livro Fonte Viva, que o Emmanuel vai dizer: Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Processo evolutivo do espírito, não é? Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. O que o Emmanuel está dizendo? Todos nós temos as nossas limitações, então é um papel nosso educar-nos. Gente, isso é um compromisso meu, seu. Através da evolução, a gente precisa se educar. Isso que ele está falando. Apenas o cérebro cultivado, a pessoa que estuda, que se dedica, pode produzir iluminadas formas de pensamento. Pode pensar com superioridade de fato. Só a grandeza espiritual, o espírito já vivido, experiente, ele pode gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. É o espírito manso, que pode gerar isso. E aí o Emmanuel cita, né, as diversas fases do espírito, né? Desde a fase animal, a irracionalidade, chegando ali na inteligência, que vai culminar na humanidade. Inteligência, gente, é interessante que o Emmanuel diz em outras mensagens que a humanidade não é simplesmente o estágio hominal do espírito. O início do estágio hominal, por exemplo, um espírito no estágio de provas e expiações, ele está na fase da inteligência. Ele está tentando chegar na humanidade. O que é a humanidade? É alguém, um espírito já no estágio de regeneração, tá? A gente diz assim, eu sou um espírito humano. A gente está tentando chegar nesse estágio de humanidade. O que caracteriza o estágio de humanidade? É a comunhão, por exemplo, com espíritos em outras moradas da casa do Pai. Essa percepção de que nós somos irmãos. A gente aqui na Terra ainda faz guerra uns contra os outros. Então a gente não tem ainda a humanidade em nós, de fato. A gente está na fase da inteligência, do desenvolvimento da inteligência. Agora Jesus, quando veio ensinar o Pai Nosso, veio dizer que todos somos irmãos. E ainda hoje nós ainda tentamos assimilar isso. A gente ainda está tentando chegar na fase da humanidade. Eu não falo isso para os meus alunos do ESD, por exemplo, porque vai confundir a cabeça deles. É do estágio hominal e tal, mas você que está aí, você sabe. Nós ainda estamos tentando chegar na fase da humanidade. Tá? Para lá na frente a gente chegar na angelitude. Para a gente ver o quanto ainda está distante. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa se educar. Se educar. E aí, chegando ao final, já no penúltimo slide, Paulo faz agora advertências contra o orgulho. Esse orgulho que é tão difícil da gente tirar de cada um de nós. Ele vai dizer: porque a sabedoria deste mundo é uma estutícia diante de Deus, é uma tolice diante de Deus. Porquanto está escrito: eu apanharei os sábios na sua própria astúcia. Está lá no livro de Job, no Primeiro Testamento, capítulo 5, versículo 11. Job falou que Deus citou, né? Eu apanharei os sábios na própria astúcia.
Então, o homem mais... Aí eu vou lá para o livro dos Espíritos. Até o homem mais sábio da Terra pode sequer sondar alguns mistérios de Deus, né, que estão aí fora. Então, no nosso orgulho, a gente acha que é a última bolacha do pacote. Mas não, ainda temos muito a aprender. E outra vez, aí Paulo vai citar mais uma vez o Primeiro Testamento, agora lá Salmos 94, em que está lá escrito: o Senhor conhece quão vãos são os pensamentos dos sábios. Até o homem mais sábio da terra ainda é muito tolo para as grandes realidades de Deus. Ainda temos tanto a aprender, meu Deus. Portanto, ninguém se glorie entre os homens, porque tudo quanto há é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, ou seja a morte, seja o presente, ou seja o futuro, porque tudo é vosso, e vós sois do Cristo, e o Cristo é de Deus. Ponto. Ponto final. Ou seja, tudo o que a gente vive, a vida, a morte, as pessoas, Paulo, Cefas, Apolo, Chico Xavier, Allan Kardec, todo mundo, eu, você, todo mundo, todos nós somos ovelhas de quem? De Jesus Cristo. Independente de quem faça A, B, obra B. Independente, todo mundo é ovelha de Jesus. E o Cristo é de Deus. Ponto. Ou seja, todo mundo é de Deus. Então por que eu fico brigando? Porque eu sei mais, você sabe mais. Fulano fez isso, fulano fez... Gente, Paulo resumiu em uma frase que todas essas contendas nossas são pouca coisa. Aí a gente vai entender porque que ele diz que por nós ainda fazermos essas contendas, praticarmos essas contendas, esses ciúmes, nós ainda somos crianças, porque a gente ainda não entendeu que toda obra é de Deus, é de Jesus e Jesus é de Deus. Bom, todo mundo é de Deus. Entende? Ah, Paulo, obrigado, meu irmão, muito obrigado. É por isso que é tão importante a gente estudar Paulo. Porque são as palavras do Cristo. Aí, olha só, hoje no século XXI, só para a gente finalizar, no século XXI, as pessoas dizem: Paulo era preconceituoso, não me dou com Paulo. Tudo bem, é a questão de afinidade, a gente não entra em questão nisso. Agora, dizer que Paulo era preconceituoso, não, gente. Ou foi uma interpretação errônea, ou foi uma tradução errada que você leu. Porque as palavras são do Cristo, que passou para Estevão, passou para Paulo. Claro, tem as questões de filtragem, mas a gente tem que ter a consciência de que a obra é do Cristo. E que a gente estudando à luz da doutrina espírita, a gente vai perceber que não tem preconceito. O que tem é uma interpretação errada. Como o próprio Cristo, até hoje, é interpretado também de maneira errada. Aí vem a doutrina espírita para o quê? Relembrar o que foi dito em sua pureza e acrescentar novos conhecimentos. Esses conhecimentos que Paulo colocou no início do capítulo, que não podia ainda passar para as pessoas. Que as pessoas ainda estão brigando entre si, para saber quem é o maior pregador, quem é o melhor. Como é que Paulo ia falar de coisas maiores ainda? Se as pessoas ainda estavam brigando entre si por bobagem. Pelo amor de Deus. Aí Paulo vai dizer: olha, parem com isso. A obra é de Deus. Ponto final. Ponto final. E aí, finalizando o nosso capítulo. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meu irmão, minha irmã, independente do que você esteja passando, independente das dificuldades, das dores, saiba, você é um templo vivo de Deus. Deus habita em você. Você não precisa buscar Deus fora. Deus está dentro de você. Volte-se
para dentro de si mesmo, através da oração, da meditação, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Lá dentro, aí dentro, você vai encontrar Deus e vai perceber que, em verdade, você não precisa de nada que está fora. Aí, fora de você pode estar um turbilhão, mas você vai conseguir se manter em paz, porque você já vai perceber que Deus está em seu coração. Muito obrigado por sua companhia. Foi muito bom. A gente se vê no próximo estudo, no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Uma excelente semana e até o próximo estudo. Tchau!